Fala aí, eu sou o Marcelo do Responde Aí e hoje nós vamos bater um papo sobre teoria de acesso base. Vamos estudar as soluções tampão. O que é uma solução tampão? Solução tampão é uma solução a qual sofre pouquíssima variação de pH, mesmo que eu faça uma adição de um ácido ou de uma base, desde que eu adicione uma quantidade moderada desses dois, ok? Então, beleza. Imagina só, uma solução que eu vou lá, jogo um pouquinho de ácido e o pH quase não muda. Ou jogo um pouquinho de base e o pH também não muda. Ok? Então, vamos entender como é que funciona. Isso é mágica ou tem química por trás disso? Bom, funciona assim. Imagina que você tem um equilíbrio químico, tá? E você, para ter um tampão, você tem que ter uma quantidade adequada, razoavelmente grande, de HA e de A- na mesma solução. E aí, o quanto eu coloco de HA e o quanto eu coloco de A-, e os dois juntos vão acabar, por meio do Ka, amarrando a quantidade de H+ no meio. Tranquilo? Então, olha como funciona. Imagina só que eu tenho esse equilíbrio químico, eu vou e adiciono mais base sobre ele. A gente está imaginando que a base vai vir, vai consumir o H+, né? E vai aumentar o pH do meio. Só que isso quase não vai acontecer. Porque a base, olha o que ela vai fazer. Ela vai reagir com HA. E aí o HA vai ser consumido pela base e esse equilíbrio vai ser pouco alterado. Ou você pode pensar de outra forma também. Que você vai consumir o HA, ou H+, beleza. Só que aí, depois que consumir o H+, você perturbou o equilíbrio. E o HA vai o quê? Vai se ionizar, vai gerar mais H+, e vai repor o HA+ que foi consumido. Tranquilo? Então, beleza. Já vimos que se a gente colocar uma base, vai afetar pouco o equilíbrio. E se eu colocar um ácido? Ah, se colocar um ácido, então a concentração de H+ vai disparar. Não, não vai. Por quê? Na hora que a gente coloca um ácido, a gente aumenta a concentração de H+, e o H+ vai reagir com A-, formando mais HA. Então, ele de novo vai controlar para que a concentração de H+, mesmo com adição, não aumente tanto. Essa é a ideia de um tampão, beleza? Ele controla as variações de H+, devido ao equilíbrio químico. E se for um tampão básico, como é que ele funciona? Ele também funciona de forma bem semelhante. Imagina só, a gente tem esse equilíbrio químico, tem que ter uma quantidade considerável da base, uma quantidade considerável de um sal que tem esse cátion, e aí o que acontece? Por causa de ter esses dois valores bem definidos, a gente consegue, por meio do Kb, determinar a concentração de um H-. Ela está presa por causa dessas concentrações aqui. Então, imagina que você vai nesse equilíbrio e joga mais ácido. Na hora que você jogar mais ácido, o que vai acontecer? Vai consumir o H-, não vai? E aí, você acha que o pH vai diminuir muito? Não, não vai. Porque essa equação ela vai ser deslocada para a esquerda e essa base vai repor o H- que foi consumido pelo ácido que foi jogado no meio. Ok? Ah, legal. E se a gente jogar uma base no meio, o que vai acontecer? A concentração de OH- vai subir muito? Não, não vai. Por quê? Porque, olha só, o B+, vai reagir com o excesso de OH- e vai formar aquela base ali novamente. Então, não vai ter mais tanto hidroxila livre como teria se não fosse num tampão. Beleza. A gente já sabe como funciona o tampão. O que a gente precisa saber? Saber calcular o pH de um tampão. Como é que a gente faz isso? Bom, tem uma equaçãozinha, ok? Que é essa equação aí. Só que eu vou dar um segredo. No dia da prova, você vai estar nervoso e vai pensar, poxa, será que é a concentração do sal ou do ácido que fica em cima? A gente não precisa saber quem fica em cima, quem fica embaixo. Se você trocar um ou trocar outro, o que vai acontecer é que você vai ter que trocar o sinal. E como é que a gente pensa sobre isso? Imagina só que você tem aqui o equilíbrio químico, ok? E como você tem concentração do sal, você tem o ânion, né? Então imagina só, quanto maior for a concentração do ânion, o que vai acontecer com a concentração de H+? Não vai diminuir? Vai. Então quanto maior a concentração de A-, menor a concentração de H+, então o pH é maior. Então olha só, quanto maior esse cara aqui for, maior é o pH. Por isso que eu botei o sinal de menos. Se eu invertesse, o que eu ia ter? Que conforme a concentração de sal aumenta, o pH tem que aumentar também, só que eu estou diminuindo essa fração. E aí teria um sinal de menos, ok? Legal.
E para a base? Para a base tem uma outra equação também muito parecida com essa, ok? Como é que a gente vai fazer? De novo, a equação já está pronta, mas se a gente se confundir, a gente tem como verificar se você colocou certo ou errado os termos dentro dessa fração. Ok? Como é que a gente vai verificar isso? Mas, vamos botar isso aqui embaixo. Ok. Imagina só, a concentração da base está em cima. Vamos analisar por ela. Quanto maior a concentração da base, o que vai acontecer com a concentração do H-? Se eu tenho muita base, eu vou liberar muito OH-, então o POH tem que ser um valor muito pequeno. Então, por isso tem esse sinal de menos aqui. Se no dia da prova eu fui e montei isso aqui invertido, o que eu tenho que pensar? Olha, quanto maior a concentração da base, o POH tem que ser menor. Então, para ser menor e esse número aqui está diminuindo, então eu vou botar um sinal de mais. Ok? É esse raciocínio que a gente faz para não errar caso a gente monte a equação de uma forma diferente. Não tem problema. Só analisar o sinal conforme a variação no equilíbrio químico. E tem um segredo que eu vou dizer para vocês. Tem uma outra forma de verificar também se o pH que você calculou por um tampão está certo ou errado. Ou se pelo menos ele faz sentido, ok? Porque olha só, um tampão, ele vai ter um pH que depende do valor do pKa se for um tampão ácido, certo? E a gente sempre faz ele de uma forma que o pH tem que ficar entre o pKa mais ou menos uma unidade. Então, imagina só que é um ácido que o pKa é 5. Então, o tampão, eu só posso fazer o tampão com esse ácido para pH entre 4 e 6. Tá? Por quê? Porque fora disso, eu vou ter que uma das concentrações, ou do ácido ou do ânion, sejam muito baixas. E aí, o tampão não vai ser eficiente. Ele não vai ser capaz de impedir variações no pH. Então, o ideal é que o meu pH seja sempre próximo ao pKa. Ok? Eu não posso pegar um ácido com pKa 5 para preparar um tampão de pH 9. Isso não vai acontecer. Tá bom? A mesma coisa para a base. Eu vou pegar, vou calcular lá o POH. E se o POH estiver muito longe do PKB, da minha base, eu provavelmente errei. Porque assim como o ácido é escolhido de acordo com o pH que eu quero gerar naquela solução, a base que eu vou usar para fazer o tampão também é escolhida de acordo com o pKb. Ok? Se eu quero fazer um tampão onde o POH seja, vamos pensar assim, seja 3, eu tenho que pegar, de preferência, né, uma base com pKb próximo a 3. Tranquilo? Então é isso aí, galera. Diz aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí.